Há muito tempo atrás, em uma terra distante, existia um rei chamado Assuero. Ele era muito poderoso e governava um grande reino que se estendia de um lado ao outro. O rei decidiu organizar um grande banquete para mostrar a sua riqueza e poder a todos. Durante esse banquete, o rei quis apresentar sua rainha, Vasti, para que todos vissem a sua beleza. Ele enviou mensageiros para buscá-la, mas Vasti se recusou a ir. E isso deixou o rei muito enfurecido, porque ele queria que todos vissem a obediência de sua rainha. Os conselheiros do rei aconselharam que, se Vasti não obedecesse, outras mulheres poderiam começar a desobedecer os seus maridos, causando problemas em todo o reino. Então, o rei emitiu um decreto que dizia que Vasti não seria mais a rainha, e ele começou a procurar por uma nova rainha. Ele enviou mensageiros por todo o reino para trazer os jovens que seriam avaliadas para se tornarem a nova rainha. E aqui a gente já vai começar com a história de Esther. Um tempo atrás, uma dessas jovens era Esther, uma linda jovem que era da Pérsia, que vivia com seu primo Mordecai. Eles eram descendentes do povo de Israel, que havia sido levado para o exílio. A Esther tinha uma beleza especial e, quando chegou sua vez, ela foi levada ao palácio do rei. A Esther estava cheia de medo e ansiedade, mas ela foi tratada com muita gentileza no palácio. Ela tinha que passar por um período de preparação antes de encontrar o rei. E no final desse período, a Esther foi trazida diante do rei Assuero, que quando ele a viu, ele gostou muito e a escolheu para ser a sua nova rainha, substituindo Vasti. A história de Esther começou a desenrolar muito, porque ela estava prestes a enfrentar muitos desafios e aventuras que mudariam o destino do seu povo, e faria de tudo para salvar Israel. Logo depois que a Esther se tornou rainha, algo muito importante aconteceu no palácio. Mordecai, primo de Esther, estava trabalhando e ouviu uma conversa secreta. Dois guardas do rei estavam tramando para matar o rei Assuero. O Mordecai não ficou calado. Ele contou para Esther sobre o plano maligno para assassinar o rei. Esther, por sua vez, contou ao rei sobre isso. O rei fez uma investigação e descobriu que era verdade. Os guardas foram culpados e executados por seu plano maligno. O rei Assuero sabia que Mordecai havia revelado o plano, mas ele não havia recebido nenhuma recompensa por isso. Enquanto isso, o homem chamado Amã estava ganhando poder e influência no reino. Ele se tornou conselheiro do rei e esperava ser respeitado por todos. O Amã tinha um grande ego e queria que todos se curvassem diante dele, mas viu uma pessoa que se recusava a fazer isso: Mordecai. Ele era um homem justo e não se curvaria a ninguém, exceto a Deus. E isso deixou Amã muito furioso. O Amã descobriu que Mordecai era judeu e decidiu que não mataria apenas ele, mas também todos os judeus do reino, os israelitas. E ele fez um plano terrível e foi até o rei para convencê-lo a permitir que todos os judeus fossem mortos. O rei, sem saber do plano maligno, concordou com o decreto de Amã. Os judeus estavam em perigo. Uma ameaça moral pirava sobre eles. E Mordecai sabia que algo precisava ser feito para salvar o povo de Israel. E Mordecai foi até Esther e pediu ajuda. Quando a Esther ouviu sobre o plano terrível de Amã para destruir todos os israelitas, ela ficou muito preocupada. Ela sabia que era hora de agir, mas havia um grande problema. No reino, ninguém podia ir até o rei sem ser convidado. Se alguém fizesse isso, podia ser condenado à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro para essa pessoa. E a Esther estava enfrentando uma escolha muito difícil. Ela podia estar quieta e tentar se salvar, ou poderia correr o risco de falar com o rei e implorar por ajuda para todo seu povo. Mordecai, seu primo, lembrou de algo muito importante. Ele disse que talvez a Esther tinha se tornado rainha por um motivo especial, para ajudar seu povo em um momento tão crítico.
A Esther tomou uma grande decisão e, com muita coragem, ela decidiu enfrentar o rei, mesmo que isso fosse perigoso. Ela vestiu suas roupas reais e entrou no salão do trono. Quando o rei a viu, estendeu o seu cetro de ouro para ela, o que significava que ela não seria punida. Esther convidou o rei e Amã para um banquete especial que ela havia preparado. No banquete, o rei perguntou a Esther qual era o seu pedido, e Esther não revelou o plano maligno de Acã imediatamente. Ela pediu ao rei que viesse a outro banquete no dia seguinte, e ela revelaria seu pedido então. O rei concordou, e Amã estava feliz por ter sido convidado por Esther. E quando tudo isso acontecia, o Amã estava mais furioso com Mordecai por se recusar a se curvar a ele. Ele construiu uma forca alta para enforcar Mordecai. E Amã estava confiante que seu plano maligno estava funcionando. Mas ele estava prestes a descobrir que os seus planos estavam prestes a ser desafiados por uma reviravolta surpreendente. E naquela noite, o rei teve dificuldades para dormir e pediu que lessem os registros históricos do reino para ele. Foi quando ele descobriu algo incrível. Mordecai havia salvado a sua vida ao revelar um plano para matá-lo, mas isso não tinha recompensado. O rei queria honrar Mordecai, então ele perguntou a Amã o que deveria ser feito para que alguém quisesse honrar. Amã, pensando que o rei queria honrá-lo, sugeriu um grande desfile com roupas reais e um cavalo real. No entanto, o rei disse a Amã para fazer exatamente isso para o Mordecai, o judeu. Isso foi uma grande humilhação para Amã, mas a situação estava prestes a piorar, quando, de noite, no outro jantar, a Esther finalmente toma coragem para dizer e revela ao rei que o plano maligno de Amã era para destruir o seu povo, e que todos os hebreus seriam mortos, e que se o rei não fizesse alguma coisa, a situação iria piorar mais e mais. O rei ficou muito furioso ao descobrir isso e ordenou que o Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Mas a história ainda não havia terminado, porque Esther pediu ao rei para que revogasse o plano de Amã de matar os judeus. Embora o rei não pudesse reverter completamente o decreto, ele permitiu que os judeus se defendessem do que os atacassem. Quando o dia chegou, os judeus se uniram para se defender contra seus inimigos. Eles tiveram vitórias impressionantes e muitos inimigos foram derrotados. Mordecai também foi lembrado e honrado pelo rei por sua coragem. A história de Esther termina com uma lição poderosa. O povo comemora a festa de Purim para lembrar como Deus os salvou por meio de Esther e Mordecai. Purim é uma festa de alegria, gratidão e lembrança das viradas surpreendentes da vida. E a história de Esther nos ensina aqui que mesmo quando as coisas parecem estar difíceis ou parece que tudo vai piorar, Deus pode trabalhar no nosso coração para trazer várias reviravoltas e salvações. Também nós aprendemos que a gente não precisa ter medo de falar a verdade. E a gente precisa ter coragem de fazer o que é certo. E nessa história, Esther e Mordecai se tornaram os heróis corajosos que enfrentaram desafios impossíveis com a sua fé e determinação. Eles nos ensinaram que mesmo em tempos difíceis, nós podemos encontrar a esperança e tomar coragem para enfrentar qualquer coisa. E assim, a incrível jornada de Esther nos leva a uma história de coragem, reviravoltas e uma intervenção divina. Esther e Mordecai se tornaram símbolos de esperança e inspiração, mostrando que até nas situações mais desafiadoras, a força interior e a fé podem nos guiar além, muito, muito além das adversidades.